Então, o nosso quadro aqui, a gente fala muito o lado B por isso, porque a gente quer mostrar também o outro lado das pessoas, né? Então, quero começar perguntando a você, como foi sua infância, o que você gostava de fazer. Bom, primeiramente, né, obrigado pelo convite. Bom, né, essa semana que teve o Dia da Mulher, acabei que dei também muitas entrevistas por causa disso, né, porque o pessoal ficou procurando uma representante, conhecem uma, né, então acabou que eu dei bastante entrevista, falei bastante sobre esse assunto. Mas é isso, assim, obrigada por me receber, né, é muito bacana mostrar realmente esse lado dele. Perguntas que às vezes as pessoas não fazem, né, acaba que muitas vezes em muitas entrevistas as perguntas são as mesmas, né? Fica muito repetitivo. Mas, bom, eu cresci com 5 irmãos, são todos mais velhos do que eu, né? Eu tenho 2 irmãos e 3 irmãs. E, assim, a minha infância eu não tenho muito o que dizer, não. Assim, a infância bem tranquila, aquela criança feliz que tinha tudo que eu queria sempre, né? Mas eu gostava muito de brincar, jogar futebol, jogava muito. Jogava muito não, né? Eu brincava muito, mas jogar bem, jogar muito de jogar bem não era o caso. É o meu caso. Não. Mas eu gostava muito de brincar, eu sempre, assim, tive uma relação com meus irmãos, como são todos muito mais velhos do que eu, né, já não era tanto aquela, eu não tive uma infância tão próxima, assim, de ter esse tipo de brincadeira, assim, com eles, né, por exemplo, a minha irmã mais velha, ela já tem 20 anos a mais do que eu, então é bem diferente. Eu crescendo, assim, eu lembro muito bem que eu crescendo, o Brasiliense, por exemplo, começou quando eu tinha 3, 4 anos, então pra mim, boa parte da minha infância eu lembro de estar no estádio, de estar convivendo ali junto com o time desde pequeno. A gente vê muito que você gosta do futebol, né? Torcedor do Tricolor, seu pai é tricolor também, né? Sim. E aí, vocês já foram ver o Fluminense no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro eu acho que não. O único jogo que eu já assisti no Maracanã, eu acho, que eu me lembro, foi a final das Olimpíadas, que eu lembro que eu assisti lá. Eita, que legal! Aqueles pênaltis que o Neymar bateu. Foi, nossa. Foi tenso, né? Foi tenso. O pior é que eu assisti o 7x1 também, não foi no Maracanã, mas eu tava lá no 7x1. Eu lembro também. Esse eu lembro. Mas eu espero que quando a pandemia passe, né, e tudo se resolva também com a minha família, eu possa assistir o jogo do Fluminense com ele no Maracanã. Quem sabe do Brasiliense lá também, né? Vamos ver aí nos próximos anos. E sua relação com o Brasiliense, desde pequeno, tudo, foi crescendo. E como chegou assim, aquele momento do seu pai falar assim, não, filho, você vai ficar ali, você vai ficar à frente, você vai tomar de conta? Não foi uma coisa do nada, né? Assim, não foi de um dia pro outro, meu pai chegou e falou, é você e pronto, né? Uma coisa que vinha há muitos anos, porque o meu pai via desde pequena que eu tinha uma afinidade com isso. E além de gostar, né, eu tinha uma aptidão para isso também, de entender de futebol, de gostar, de perguntar. Então, eu acho que foi uma progressão muito mais natural do que uma coisa de necessidade. Os jogadores gostam bastante de você. Não sei. Olha, eu tenho relação com alguns atletas, né, e eles falam muito bem, eles gostam de você. Você vê que uma das coisas que meu amigo me comentou foi justamente o título da Copa Verde. E ele disse que, poxa, que é aquela menina lá que eles abraçaram, levaram ela pra cima e tal. E, poxa, que legal e tal. Então, assim, a gente vê essa relação, né? Eu já conversei com alguns atletas e falei, poxa, a Luísa é legal, a estrutura que o clube nos dá para trabalhar é muito boa, né? Então, eu vejo, pelo menos eu de fora, realmente eu vejo essa verdade dos jogadores com você. Eu fico muito feliz com essa afirmação, assim, porque eu também tenho uma afinidade muito grande com eles, né, claro. E é o que eu trabalho muito para poder fazer no Brasiliense. Tem um ambiente ali que é bom de trabalhar, é sério, né, claro, mas que é um ambiente mais família mesmo, que dá gosto para as pessoas trabalharem. Tem muito atleta do Brasiliense que está lá 3, 5, 10 anos. Tem alguns atletas, tipo, por exemplo, o Zé Love, que ele já passou por, né, a história dele no futebol nem se discute aqui, né, e ele tem um gosto muito grande pelo clube, então eu fico muito feliz de ver isso, porque um cara que já teve tudo na vida dele com futebol, né? Então, assim, ver ele dando tudo que ele tem e tendo esse gosto pelo Brasiliense que ele tem é uma coisa que me deixa muito feliz. E o que você sente de mais dificuldade hoje na gestão do clube? Na parte burocrática, na parte de vivência, de lidar com atleta, essas coisas, eu não acho que tem dificuldade a mais. Eu acho que o Brasiliense é um clube que se destaca bastante por isso, é um clube que sempre pagou em dia, é um clube que fornece o melhor ambiente ali, que a gente, dentro das nossas limitações, né, um clube de Série D por enquanto,
que a gente pode fornecer para os atletas, então nesse quesito eu não acho que tem muita dificuldade. Agora, nessa parte de gestão assim, né, que eu digo, não que ser gestora não seja difícil, mas essa parte específica eu acho que o Brasiliense cumpre com tudo que precisa cumprir. Mas agora, para mim, assim, como gestora do clube, que também lá no fundo é torcedora, né, eu acho que a coisa mais difícil é a incerteza que o futebol tem, porque é isso que eu falei, é um clube de Série D, e a Série D, diferente da Série A, B e C, são 68 clubes, então são 68 clubes com sangue nos olhos para poder subir, que todo mundo sabe que é a realidade da Série D, tanto para os clubes que participam, mas da própria natureza da competição é muito difícil. E ela é muito ingrata no sentido de, assim, não tem premiação, não tem muito, assim, patrocínio é difícil, a transmissão é difícil, muitas vezes cai, não dá certo, a transmissão é de longe. Então a realidade dos clubes ali é outra, e por mais que a gente se esforce e faz muito trabalho, e assim, a gente fala, esse ano vai, o futebol é um meio que é completamente incerto, assim, às vezes é seu dia, às vezes não é. Então, uma das coisas mais difíceis que a gente tem que lidar é isso, é com derrota, é com as coisas não irem do jeito como planejado e saber lidar com isso. Uma coisa que a gente já vem notando, que o pessoal vem sempre cobrando é manter uma base, manter uma coisa, e a gente vê que hoje o brasileiro tem uma base. Tem sempre umas novas figurinhas, né? Mas você vê que, por exemplo, o Sucuri é um rapaz que dá muito tempo, o Peninha, o Romarinho, já estão há muito tempo lá no clube e criou-se uma base no brasileiro. Isso é um dos motivos da força hoje do brasiliense? Não sei. Eu não sei porque eu só posso falar do meu time. Eu não me sinto à vontade, não me sinto correto em comparar com outros times da parte interna. Temos também, por exemplo, o Fernandes, que o Fernandes estreou como goleiro do Brasiliense os últimos 2 jogos, né, que o Sucuri não estava, e provou também ser um excelente goleiro. É um cara que já está no Brasiliense há uns bons 6 anos, ele era muito novo quando entrou, acho que tinha menos de 20 anos. Então, assim, nós temos o Coquinho também no Brasiliense, que ele tem 16 anos. Sempre tem alguns atletas ali que estão sendo revelados, enfim, que a gente tem planos para eles para integrar com o elenco principal. Bacana. E você fala da base, né? Você também já respondeu muitas histórias falando de base, né? O pessoal pergunta muito. Há um projeto para isso, Luísa? Um projeto concreto não há. O Brasiliense não tem base há mais de 10 anos. Então, eu acredito que quando a base encerrou, em 2011, claro que o plano não era ficar sem tanto tempo, né? Claro que aconteceu várias coisas nesse meio termo que impossibilitou a gente de criar projetos maiores que não sejam o time principal nesse momento, porque o foco é subir o time principal. Quem sabe depois que a gente subir, a gente possa começar a focar mais em uma base, um feminino, que vocês perguntam também. Inclusive, toda vez que eu falo em entrevista disso, já vem um monte de gente me falando, não, deixa eu montar e eu resolvo, mas não é bem assim, né? Então, a falta de base, a falta de feminino no Brasiliense não é falta de pessoas me falando que podem assumir esse trabalho, entendeu? Então, assim, é uma coisa que está sempre na minha cabeça, né? Inclusive, ano passado, 2020, para mim eu ainda estou meio confusa da passagem de ano aqui, porque muitas coisas, a Copa Verde que a gente ganhou, por exemplo, foi a de 2020, terminamos ela agora em 2020. Mas ganhou em 2021, né? Então tá bem bagunçado, mas ano passado ou retrasado, eu não lembro. A gente já tinha, assim, eu tenho muita vontade de disputar a Copinha, por exemplo. Então montar um elenco sub-20, um elenco sub-19 é uma coisa que pode ser muito vantajosa pra gente. Mas como veio pandemia, veio assim, são coisas que complicam e pra mim não vale a pena fazer um trabalho meia boca, né? Se eu for criar uma base, for criar um sub-19, tem que ser alguma coisa bem trabalhada e isso demora um pouco mais. E você está concluindo o curso de psicologia, correto? Tô. Pretende exercer essa função aliado com a sua função de dirigente no Brasiliense? O que você pensa? Não, inclusive na minha graduação eu tive a opção de ir para puxar para um lado, porque a psicologia assim, tem muitos ramos, né? Não é uma coisa muito fechada, assim, você ao longo do curso tem que se especializando em alguma dos braços aí da psicologia, que são vários. E eu tive a opção de ir para a psicologia do esporte, mas eu não quis, porque eu acho que, desde que eu entrei no curso, né, foi bem quando eu estava também assumindo o Brasiliense, eu não tenho interesse em integrar as duas coisas, são 2 partes separadas, assim, da minha vida. Claro que elas se complementam, mas a minha área de foco na psicologia é outra, né, então, assim, às vezes acaba que eu não traduzo muito. Uma das coisas que a gente tive a oportunidade de conversar com o Peninha, com o Sucuri, no quadro também. E aí a gente até brincando com o Sucuri, ele falou assim que o brasileiro entra para disputar tudo.
E que esse ano a meta seria pelo menos 3 títulos. Já foi um, né? Mas depois de 2020 vai dar esse ano. Até brinquei com ele. E aí, ô Sucuri, é um de 3 ou começa desse ano, né? É isso mesmo, assim. É lógico que dentro das 4 linhas tudo pode acontecer, né? 11 contra 11. Mas realmente esse é o foco do Brasiliense, não é verdade? Sempre foi. A gente nunca entra em uma competição focando em outra, né? Então, assim, não é aquela coisa que a gente vai priorizar uma acima da outra, todas elas são importantes. O título Candango é importante, a Copa Verde 2021, que deve ser disputada no segundo semestre, é importante. A Copa do Brasil, que a gente já está na terceira fase, né? Coisa boa, né? Coisa boa, excelente pra gente. Já é um jogo de ida e volta, que acaba que ajuda bastante. Essa semana, tanto o Gama quanto o Real foram eliminados da Copa do Brasil, e é porque é um regulamento que prejudica muito, especialmente na primeira fase, né? Prejudica muito o time menor, entre aspas, né? Que o time menor seria o menor ranqueado na CBF, né? Não quer dizer que o time tem estrutura menor, enfim. Mas é porque o time visitante já vem com a vantagem do empate, já é um time que, pelo ranking da CBF, tem uma estrutura melhor, tem mais chance de passar, então, mas acontecem surpresas, né? Aquilo que a gente falou, né? Por exemplo, o São Raimundo quase eliminou o Cruzeiro da primeira fase da Copa do Brasil. Eu assisti esse jogo e eu achei, assim, não que eu tenha nada contra o Cruzeiro, mas já pensou o São Raimundo passando para a segunda fase da Copa do Brasil, ganhando 600 mil ali no bolso. Então, o Boa Vista também acabou de ganhar do Goiás, umas coisas inesperadas acontecem, né, entre as 4 linhas, né? Então a gente nunca pode, é o que eu falo, as pessoas perguntam, vocês entraram com um time alternativo, vocês acham que o adversário é fraco, vocês acham que vocês vão levar esse Candangão fácil? Não. O Candangão é muito, muito competitivo, eu acho que não importa qual time for, inclusive na Série D, inclusive na Copa Verde, não interessa qual time a gente está jogando contra. Não existe adversário fácil no futebol, mas não tem. Até porque muitas vezes você vê, teve uma vez, eu não lembro qual jogo que foi, que o Flamengo estava super em alta e eles vieram jogar aqui em Brasília por alguma competição, não lembro se era a Copa do Brasil, mas não era Carioca, não era Brasileirão, que era um time muito abaixo. E eles tomaram um empate e quase perderam o jogo, porque, não sei se é porque entram já pensando que vão ganhar ou não, mas é porque acaba que um time que é menos estruturado às vezes é muito mais imprevisível. Assim, é uma visão de jogo que os outros não têm, eles entram lá dando tudo que tem, não tem nada a perder, então todo jogo é muito difícil. Pode fazer nos seus momentos de lazer. Ixi, tem tempo pra fazer alguma coisa que eu gosto de fazer. Eu vi que você gosta de jogar Nintendo. Eu gosto de jogar Nintendo, que eu herdei dos meus irmãos todos, né, que gostavam. A gente tem aqueles aparelhos Passa antigos, pra cá, né? Tem aqueles aparelhos antigos todos lá em casa. Eu andei muito de skate também na minha vida, né, desde criança. Eu acabei que faço bastante algumas ações aqui em Brasília de doação, de peças, essas coisas. Eu gosto muito, infelizmente não tenho mais joelho pra isso. Lesionei, né, não tenho mais muito tempo não consigo mais andar de skate tanto quanto eu andava. Até porque hoje em dia não é mais tanto uma prioridade pra mim, né? Acaba que é uma coisa que... Eu nunca machuquei andando de skate. Primeira vez que eu quebrei alguma coisa foi ano passado jogando futebol. Eu passei 20 anos da minha vida andando de skate, andei de skate, eu fiz karatê 18 anos. Hoje em dia eu faço esgrima também, que hoje tá parado por causa da pandemia, né? Mas eu faço há 7 anos esgrima japonesa. E eu nunca quebrei nada, nunca machuquei nada, só... Foi uma vez que eu inventei de jogar futebol, eu quebrei o braço. Então, uma coisa assim que eu mantenho que o futebol é o esporte mais perigoso que existe. Porque você vê, a maioria das lesões de joelho, de tornozelo, tudo é futebol. Porque é um esporte de contato e é em alta velocidade, né? Então, inclusive, uma das coisas que tem a maior bronca em assistir jogo de futebol, de transmissão na TV, essas coisas que tem replay, é o replay em câmera lenta. Porque muitas vezes é para os dois lados que é ruim. Se vocês têm 2 jogadores de alta velocidade e um tromba no outro, uma trombadinha, um peteleco, o cara soprou no outro. Uhum. Em alta velocidade, aquilo ali conta muito. Você para, o jogador para e cai. E, assim, é uma falta assim, que às vezes quando você vê em câmera lenta, você fala, isso aí não foi nada, não foi falta. Parece que foi aquele impacto todo. Exatamente, né? Mas quando tá em alta velocidade é um impacto muito grande. A mesma coisa pro outro lado, às vezes não foi nada e a câmera lenta parece que o cara se contorce todo. Então, assim, é uma coisa que você estando ali ao vivo é diferente de você tá fora, mas... Outra coisa que eu inventei de fazer ano passado foi o treino de goleiro, né? Não sei se vocês chegou a ver. Sim, lá no Clube da Lua. Lá no Clube da Lua. Aconteceu isso porque foi no nosso jogo ano passado, na semifinal contra o Lusiânia, né? Que o Matheus Lourenço, filho do Paulo, tava no gol do Lusiânia.
desgrama que quase eliminou a gente porque o Matheus defendeu 70 bolas, não precisava, né, Matheus? Mas, pô, Matheus, ajuda aí, né? Mas ele é muito bom goleiro, sempre foi. Mas o treinador de goleiros do Luziânia naquela época era o Biza, que acabou que naquele dia me convidou para ir pro treino. Por alto, assim, a gente tava conversando, eu fui conhecer ele, né, pelo Matheus. Aí o Matheus começou, vai lá, vai fazer. Aí a Paula Henrique começou, vai lá. Aí os goleiros do Brasileiro falaram, vai lá. Aí eu fui lá e acabou que eu gostei bastante e fiquei, né? Então é muito mais uma coisa que eu faço pelo gosto mesmo do que eu não quero virar jogadora, nada disso. Até porque, como eu falei, eu não tenho mais joelho pra isso. Com os amigos, você gosta mais de balada? Você gosta mais de sair fazer um lanchinho? O que você mais gosta de fazer com os amigos? Eu gosto de ficar em casa estudar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar, jogar. Eu não saio, não. Isso aí a gente deixa pra fora das casas. Eu não me considero muito uma pessoa pública, né? Eu acho que eu não tenho assim, o público pra isso, mas assim, eu sou uma pessoa que é conhecida, pelo menos nesse meio, né? E às vezes quando você vira uma personalidade na internet, é umas coisas assim que são legais, são assim, eu fico lisonjeada, mas muitas vezes é uma coisa que tem que tomar. Às vezes passa do ponto, né, Luísa? É, passo, às vezes não, várias vezes. E como você lida com isso? Assim, eu não gosto de trazer constrangimento pra pessoa, claro. Então, mas aí tem por dois lados. Tem por esse lado aí, por exemplo, do seu amigo, mas tem também muito xingamento, muita agressão, muito assim. A internet como tem muita anonimidade, né? Eu acho que é um lugar ali que você falar alguma coisa, nada vai acontecer com você, né? Então, as pessoas esquecem que por trás de toda pessoa na internet que você tá gravando, que você tá caçoando, enfim, tem uma pessoa de verdade ali. Então, pra mim, especialmente no começo, assim, foi muito difícil porque eu não tinha nada de experiência com isso, né? O que acontece foi quando eu assumi o Brasiliense, aconteceu que a gente ganhou o primeiro título do Canangão em muito tempo. Então, foi uma daquelas coisas do Brasiliense, os jornais, tudo, eu achei que estava morto, achei que era um time que já tinha sido vendido, que do nada voltou o Brasiliense a aparecer, a virar notícia, quem que tá cuidando do Brasiliense? Aí foram descobrir que era eu. E aí falaram, não, mas essa criança aqui, meu Deus, não me lembro. Aí, por causa disso, aí quando saiu, acho que teve uma matéria que saiu. Teve uma que saiu no Metrópolis, depois teve uma que saiu na Globo, e aí depois disso estourou, assim, o negócio. Saiu matéria no Lance, saiu matéria no Jornal de Portugal. Eu lembro da chamada. Eu lembro dessa chamada do Jornal de Portugal, que era a miúda de 20 anos que ganhou o campeonato. Aí minha família passou 2 anos me chamando de miúda. É o miúda. Mas eu não lembro que jornal que era, não. Mas eu lembro dessa chamada. O português de Portugal. E assim, foi uma coisa que com isso veio muito disso, né? Veio muita gente querendo se aproximar, seja por interesse, seja porque gostou mesmo de saber mais da história, e teve muita gente que veio também para agredir, sabe? Então, hoje em dia eu me considero um pouco mais calejada com isso, não totalmente, né? Eu acho que não importa quanto tempo de vivência você ter nisso, você vai acabar sentindo também. Mas a maioria, quando é agressão ou quando é assim, pessoa querendo se aproximar demais, eu tento ignorar porque eu acho que às vezes não é. Para finalizar nosso bate-papo, nossa entrevista, queria que você comentasse do estádio. Eu vi no Stories você comentando que há um projeto. Comenta pra gente. Então, a gente tem um plano, né, de eventualmente fazer um estádio próprio. Eu tomo como inspiração o Serrinha, né, ficou muito bacana, o estádio também da Toca do Dragão, que eles, por direitos autorais, não podem chamar de Caverna do Dragão, que eu acho muito mais legal, que é o estádio lá do pessoal. Eu concordo com você, assina embaixo. Que eu saiba, tem o movimento da torcida pra chamar de Caverna do Dragão, mas eles não podem, né? Mas eu agora não consigo. Vamos comprar os names. Mas é um projeto que eu tenho em mente. Como eu falei, assim, o Brasiliense precisa entrar numa fase mais estável pra gente conseguir tocar esse projeto pra frente, né? E às vezes, assim, eu não sei se pode ser, por exemplo, uma reforma do Cerejão ou se pode ser um outro projeto novo, mas as pessoas, assim, podem contar com isso um dia. Eu não sei se eu posso dizer que é no futuro próximo. Só que é aquilo, né? Eu não sei se as pessoas que assistem, então muita gente me pergunta, mas não sei se o pessoal já teve no processo de construir casa, construir prédio, não é só você ir ali em Taguatinga, comprar um lote e começar a construção, né? Tem todo um processo burocrático complicado, além da fase de construção demorar muito, tem um processo ali por trás dos bastidores que é muito complicado, demora muito pra gente poder fazer, então assim, mesmo quando a gente começar a tocar esse projeto para frente de fato, que por enquanto ainda não andou, não é uma coisa que já pode ser daqui a 2 meses vai ter um estágio, é uma coisa que demora bastante.
O Brasiliense, apesar de ter o CT no setor de clubes, né, na área mais próxima ao plano piloto, sempre representou Taguatinga, né? Você falou que não é um projeto, se é uma reforma, se seria para um lote lá fazer, mas pretende assim manter essa representatividade com Taguatinga? Claro, o Brasiliense é um clube que se identifica com Taguatinga. A nossa torcida é de lá, a maioria, né? E é a nossa casa ali, assim, a gente gosta de jogar no Cerejão tanto pelo fato do estádio ser considerado como a nossa casa, mas também porque o local ali, né, onde a gente nasceu. E eu acho que é muito bom ter o time da cidade, né, assim, são coisas que eu não tenho planos de trazer o Brasiliense pro plano, né, isso não é uma coisa que vem à minha cabeça, não. Apesar do Brasiliense ter sido o time que botou mais investimento no Cerejão para botar em condições de uso de novo, o estádio continua não sendo nosso, né? Continua sendo da administração, então esse direito de outros times, outros clubes usarem é da administração. E o problema é que, assim, eu não acho nem que eles não fazem por mal, né? Só que as pessoas que não trabalham no meio do futebol não entendem o quanto que é difícil cuidar de um gramado, cuidar de uma arquibancada. Então eles autorizam muitas vezes até pelada lá, ter 3 jogos num dia, e eles, como leigos nisso, não de como administrar um lote, né, mas de campo, de gramado, não entendem que não tem, o gramado não resiste, tem que consertar, não tem condições de jogo. Qual o tempo de descanso, né, Gabriel? É bem complicado. Não, legal. Luísa, quero te agradecer. Muito obrigado. Muito feliz mesmo. Eu vou fechar essa temporada com chave de ouro. Obrigada pelo convite. Eu espero que as portas estejam sempre abertas. Um prazer estar aqui com você hoje conversando um pouco. E é isso, assim, eu espero ter acrescentado, né, ao Sem dúvida. programa. Muito feliz de ter participado.